Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? E o amor e a força, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos sejam dele, em nome do Senhor. Que ele em toda a sua bondade, cuidado para conosco, sempre presente, possa agora falar aos nossos corações, pela sua palavra, atendendo a nossa adoração, atendendo a nossa oração, atendendo a entrega que acabamos de fazer. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 45. Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 45. Mesmo assentados como estão com temor e tremor diante da palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada do texto sagrado. Então se aproximou dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Respondeu-lhe: Permita-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este aquele que vos serve. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra do Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra, ela é viva e poderosa. Acessa aos lugares mais secretos e profundos da nossa alma. E lá opera transformações que somente ela pode operar. Nós nos aquietamos diante do Senhor agora para que a sua voz seja ouvida pela nossa alma. Fala conosco, nós precisamos da luz da tua palavra para que vivamos para ti. É a necessidade, é o desejo da nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Talvez um dos grandes, principais desafios da humanidade é aprender a servir. Isso nós entendemos e compreendemos desde os primeiros momentos da existência humana. Aqueles que são pais sabem muito bem do que eu estou falando. O filho, desde pequeno, tem um grande desafio, uma grande dificuldade em servir, em se submeter, em atender a um chamado, em atender a uma orientação, em cumprir uma missão até dentro de casa. Nós, de uma forma muito natural, somos inclinados
a sermos servidos. Quando tem alguém que quer nos servir, nós nos sentimos bem. Se as pessoas todas ao nosso redor pudessem viver em torno de nós, nós seríamos as pessoas mais felizes da humanidade dentro do plano da alegria terrena. E isto é muito comum quando nós conhecemos a palavra do Senhor. Quando falamos da origem de todo o mal, uma realidade ainda muito secreta para nós, a qual nós não temos respostas absolutas, nós nos lembramos biblicamente que a rebelião dos anjos se constrói em cima da insubmissão, em cima de uma indisposição em servir alguém. Estou falando da glória de Deus. E a partir disso, a humanidade bebe abundantemente da mesma natureza. Quando falamos agora do Gênesis, do início criativo de todas as coisas, pelo poder da palavra do Senhor, nós nos lembramos que Satanás envolve os nossos primeiros pais numa tendência tão aprofundada sobre a emancipação, a independência. Deus havia dado toda a glória, toda a graça, toda a provisão aos seus, mas disse para eles: apenas uma vocês não poderão tocar. E aí Satanás, já cheio de si, com o seu ego inflamado, propõe para os nossos pais a grande inclinação e indisposição em ser servos. Ele vos proibiu dessa árvore, porque se vocês comerem dela, vocês serão semelhantes a ele. E aí os nossos pais caíram. E de lá para cá, irmãos, nós vivemos a mesma natureza. Então esse é o desafio do povo de Deus. Não é à toa que quando Jesus convoca os seus discípulos, ele lança os grandes desafios. Primeiro, você tem que aprender a negar a si mesmo. E essa é a mensagem principal para sermos servos de Cristo e servos uns dos outros. A primeira lição é negar a nós mesmos. E aqui está o grande problema que nós temos. Em outro momento, Jesus disse àqueles que queriam segui-lo, mostrando para eles que, ao seguir Jesus, nós podemos perder até mesmo a nossa família. Ao seguir Jesus, nós abriríamos mão de valores desse mundo passageiro que nós não queremos abrir. Os discípulos estavam preocupados com o dia a dia. E Jesus disse para eles: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos. E sigam-me. Lucas capítulo 5, chamado dos pescadores frustrados, revela para nós que ser servo é o grande desafio. Não haviam pegado nada. Jesus se aproxima deles, ali é o chamamento, e fala para eles: lancem a rede do outro lado. Lançaram e pegaram uma quantidade imensa de peixes. Para pescadores frustrados, que durante toda a noite não haviam pegado nada, agora aquela grande soma de peixes, ter que deixar tudo aquilo à beira d'água. Isso é ser servo. Qual seria a nossa atitude? Talvez a minha atitude seria uma grande festa, porque peixes grandiosos, maravilhosos, as redes lotadas, agora eu vou poder manter a minha família tranquilamente. Mas aí Jesus disse para eles: agora deixa tudo isso aí e siga-me. Então percebam
que não é fácil ser servo. E esse texto revela isso para nós. Marcos tem uma releitura maravilhosa de Mateus capítulo 20. Depois, posteriormente, você pode ler. Na verdade, eu quero consertar aqui. Mateus tem uma releitura de Marcos, tá? Marcos é o evangelho mais antigo. Porém, Mateus capítulo 20 tem, insere-se uma figura preeminente na sociedade, que é a mãe. A mãe chega para Jesus e fala para Jesus: Jesus, eu tenho aqui os 2 filhos e eu quero fazer um pedido de mãe para você. E é bem, a perspectiva é bem materna mesmo. Eu quero que um se assente à sua direita e um se assente à sua esquerda. Então a mãe fez esse pedido. Se a minha mãe estivesse lá, ia falar a mesma coisa. Nós somos 3 filhos, homens. Ali ia falar: Melque na direita, Miqueias na esquerda e Micaías no colo. Que mãe que é isso? Né? Então foi isso que ela fez. Mas agora Marcos, o evangelho mais antigo, exclui a figura da mãe, mas revela também que isso era uma cultura humana. Aqui não há contradição. Por que Mateus fala da mãe e Marcos negligencia a mãe? Não há contradição aqui. Aqui há cultura humana em desejar o melhor para nós, em desejar o melhor lugar para nós, em desejar a preeminência, em desejar os elogios todos para nós. Aqui vem a primeira pergunta: por que você faz o que você faz? O que te motiva a fazer aquilo que você está fazendo? Aplicando agora na igreja, o que te motiva a ser professora da escola bíblica dominical? O que te motiva a ser elemento componente da comunicação da igreja? O que te motiva a ser diácono da igreja? O que te motiva a participar da banda de louvor e adoração? Essa é a grande questão que nós devemos responder para nós. Então, voltando ao texto sagrado, Marcos capítulo 10, versículos 35 ao 45, convido-vos que leiam, por gentileza, os versículos 35 ao 37. Desafios para sermos servos. Primeiro desafio é entender que na presença do Senhor ninguém tem preeminência. Ninguém é mais importante. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém recebe mais do que outra pessoa. Ninguém tem que ter a disposição natural e pecaminosa diante de Cristo em acreditar que Jesus tem uma tratativa diferenciada com ele. Não há espaço na igreja de Cristo Jesus para que eu, exercendo o papel de filho de Deus, possa, na minha dependência e desejo, exigir de Deus o melhor para mim. E nós temos ouvido isso continuamente. E às vezes, dentro da nossa própria casa. Por exemplo, que o crente tem que comer o melhor desse mundo, porque o nosso Deus é o Pai de todas as coisas. Por exemplo, você não pode em nenhum momento ficar doente, seja fisicamente ou emocionalmente, porque a doença revela que Deus não tem nos abençoado. É por isso que as nossas orações, quase sempre equivocadas, são apresentadas a Deus como pedidos para que Ele nos satisfaça diante de alguma necessidade. Os 2 irmãos tinham algo muito claro para eles: Senhor, nós queremos sentar ao seu lado.
Isso revela exatamente uma natureza que quer o melhor, uma natureza que quer se distinguir dos demais. E como que isso é difícil para nós? Como que isso tem sido desafiador para nós? Há claramente no meu coração uma disposição em achar que Deus tem a obrigação de atender os meus pedidos, de atender as minhas demandas. E quando isso não acontece, há uma decepção profunda no meu coração. Por quê? Porque na questão teórica, eu sou um crente muito certinho. Eu sei orar, eu sei como pedir, eu tento esperar, eu tento agir da melhor forma em todas as esferas. Mas qual o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é qual a finalidade. Se a sua finalidade for simplesmente para glorificar a Deus, e é por isso que você ora, é por isso que você o busca, é por isso que você trabalha de forma preciosa para Ele, é por isso que você luta contra as inclinações pecaminosas da sua natureza. Se a sua finalidade for, eu quero fazer isso para glorificar a Deus, isso é maravilhoso. Agora, quase sempre a finalidade do meu coração é: o que Deus pode me dar em troca? O que Ele pode pagar para mim? O que eu posso receber dEle? Eu orei a semana inteira, Deus. Por que você não respondeu? Eu te pedi, eu fiz jejum. Por que não respondeste até agora? Então esse é o primeiro desafio que nós encontramos para sermos servos de Deus. O texto sagrado continua de forma muito profunda, dizendo o seguinte, versículo 38. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E aí é interessante porque nós queremos ser participantes das glórias, mas não queremos participar dos sacrifícios. Isso é muito presente na igreja de Cristo Jesus. Pessoas que querem sair na foto, mas não querem trabalhar até o momento da foto. E nós podemos parar e fazer uma análise agora. Infelizmente, essa é uma marca da história da igreja. Você marca um dia de trabalho, vir aqui para trabalhar, para organizar isso, organizar aquilo, ou preparar um salão social para um evento, ou preparar o templo para um trabalho especial. Você pode contar com a minoria. Mas na hora da foto, quem vai fazê-la tem que ir lá do outro lado da rua, porque enche de pessoas. É isso que Jesus está falando. Sabe como nós traduzimos isso aqui? Jesus está dizendo para eles: tá, vocês querem sentar uma à esquerda e outra à direita? Então tá bom. Então vocês vão ter que morrer a minha morte. Vocês vão ter que sofrer o que eu vou sofrer. Vocês estão preparados para isso? O segundo grande desafio para nós é entender que, na maioria das vezes, você não vai sair na foto. Mas é Deus quem vê o seu trabalho. Porque é para Ele que você faz. Você não faz para mim. Você não faz para o reverendo Marcelo. Você não faz para a igreja. Para a igreja olhar para você e falar: nossa, que pessoa desenvolvida, que pessoa empática, que pessoa sensível. Ela está envolvida e trabalhando em tudo. Volto à pergunta do início pela terceira vez: qual a finalidade do seu trabalho? Por que você trabalha na igreja? Para que a igreja veja, para que eu veja, ou você tem trabalhado para a glória do Senhor? Porque se é para a glória do Senhor, gente, o menos preocupante para nós será sair na foto. Ou será
o reverendo Marcelo chamar aqui na frente, eu quero convidar a irmã Heloísa. Vem aqui à frente, porque é a irmã que mais trabalha, né? O irmão Júnior, vem à frente, que é o irmão que mais trabalha. É isso que você espera? Porque se é isso, vocês já conseguiram, que é ser reconhecido. Como aqueles homens que desciam para o templo, para a oração, e perderam o horário, mas eles tinham que estar no templo às 15 horas em ponto. E aí eles paravam onde tinham que parar às 15 horas, porque tinha que orar. Aí eles levantavam as mãos o mais alto possível e a voz o mais alto possível, para que todos pudessem ouvi-los e entendê-los como bons exemplos de religiosidade. Daí Jesus disse aos seus seguidores: eles alcançaram o que eles queriam, foram reconhecidos pelos homens. Daí Jesus ensina, e você faz diferente. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, que em secreto o teu Pai te verá. É isso que nós devemos entender. E finalmente o texto sagrado nos aponta uma terceira dificuldade, um terceiro desafio nessa caminhada de servos. Versículo 40. Porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para perto de si, disse-lhes: sabeis que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. 45. Leiam, por favor, numa só voz. Eles fizeram um pedido: eu quero sentar à esquerda e eu à direita. Jesus respondeu: vocês querem sofrer o que eu vou sofrer? Mas Jesus imediatamente deu para eles o futuro próximo pelo qual eles passariam. Eles não foram isentos dos sofrimentos. Eles morreram em nome de Cristo e foram sepultados em nome de Cristo. E Jesus já havia respondido para eles que há realidades que pertencem somente a Deus. É da pura administração, economia apenas do Pai. E em seguida, então, ele chama os 12. Sabe por quê? Porque os 12 estavam ali, 2 fazem um pedido e os 10 só ouvindo. Depois que Jesus deu a chicotada, os 10 ficaram bravos com os 2. E disseram: olha que folgado, a gente está aqui lutando e eles querem o irmão ainda, da mesma família. A gente fala isso na igreja. Da mesma família agora, 2 presbíteros. Ou um presbítero, um diácono. Ou 2 no ministério de louvor, coral. Tem 4 da mesma família. E a gente fala assim: eles vão dominar a igreja. Isso é antigo. E aí, mas o problema não é a preocupação com o ser dono da igreja. O problema é porque eu não estou lá. Essa é a grande questão. Então, aqui os 10 não estão reprovando Tiago e o irmão por causa da natureza independente, emancipatória,
por causa dessa natureza de querer o melhor para si, independente da vontade do Pai e independente de quem está ao meu redor. O problema dos 10 é que eles se veem naqueles dois. Se vocês vão lembrar claramente, há uma mensagem histórica neotestamentária também nos evangelhos que abordam o momento em que na mesa Jesus anunciou aos discípulos que estava próxima a sua morte. E no momento em que Jesus anunciou, os discípulos começaram a discutir entre si em quem seria o maior, quem ocuparia o lugar deles. Se coloquem no lugar de Jesus, com os seus discípulos, e você anuncia para eles, olha, está chegando o meu momento, eu vou partir dessa para outra, e aqueles que estão ali com você vão começar a discutir, a Yara vai sair da função dela, quem vai ser agora? Eu? Você? Nós? O presbítero está vencendo o mandato, quem vai tomar o lugar dele? Foi isso que aconteceu. Daí Jesus deixou aquela discussão egocêntrica, aquela discussão regada a ser autoridade, e começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Até chegar em Pedro, e vocês lembram da história, o meu pé você não lava. Porque nós somos assim. Nós queremos extravasar uma religiosidade superficial. Daí Jesus disse para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Daí novamente o Melquisedeque responde para Jesus, então não lava só os pés, lava o corpo inteiro. Está vendo como nós somos complicados? É só Deus que te entende. Porque nem você consegue entender a você mesmo. Daí operou tudo aquilo e a lição foi a seguinte, vocês querem ocupar o meu lugar? Aprendam que eu não vim para ser servido, eu vim para ser servo. Quer ser líder na igreja? À noite nós teremos um momento, é hoje, né, pastor? De ordenação dos novos presbíteros. Vocês entenderam o que significa eleger presbíteros? Diáconos? Você entendeu o que é ser professora da escola bíblica dominical? Se você não entendeu, eu quero deixar bem claro. Não há autoridade dentro da igreja de Cristo Jesus, além do próprio Cristo Jesus. É Ele quem é Senhor. É Ele quem é o dono da igreja. Não sou eu, não é o reverendo Marcelo, não é o conselho, ninguém mais. A liderança na perspectiva de Cristo é serviço. Quer ser servo, líder, sirva. Mas não sirva na esperança de que amanhã você será liderança, em forma alguma. A liderança na igreja de Cristo é aquele que aprendeu a servir. E é isso que eu preciso aprender. Então agora Jesus volta para aqueles homens que tinham esse desejo intrínseco, como eu tenho, a minha natureza pecaminosa tem, e traduz para eles algo excepcional nesses últimos versículos, construindo claramente a terceira dificuldade que nós temos nessa caminhada da servidão, nessa caminhada em sermos servos. Terceiro desafio, você não é chefe de ninguém. Tá? Líder Ricardo, está lá. Ricardinho é aquele que administra a música da igreja. Ele não é chefe de ninguém. Presidente da junta diaconal, não é chefe de ninguém. Presidente do conselho, reverendo Marcelo, vice-presidente do conselho, José Domingos, não são chefes de ninguém. Professor de escola dominical não é chefe dos seus alunos.
E aqui não são minhas palavras, palavras do próprio Cristo. Isso funciona lá fora, no meio da política, na empresa onde você trabalha, David. Lá funciona assim. Você tem um chefe que vai ficar em cima de você, que vai te humilhar, que vai fazer você deixar o sangue para a empresa. Na igreja de Cristo, não. Então não tem essa de humilhar alguém. Não tem essa de expor os erros de alguém na frente de todos. Não tem essa de conduzir uma pessoa a entender e a se achar a mais infrutífera do grupo. Não tem essa de expor as dificuldades do seu aluno da escola dominical. E é isso que Jesus está falando. Esse é o terceiro desafio. E finalmente o versículo que vocês leram, leiam por favor o 45. Pronto. Você aprendeu com Jesus que ser liderança é ser servo. Você entendeu com Jesus que você está aqui para servir e não para ser servido. Você aprendeu com Jesus que servir é entregar a própria vida. Eu não estou falando que você vai se matar, não. Não é isso. Só Ele ofereceu a vida dele em sacrifício. Ninguém mais pode oferecer. Ele está novamente reafirmando o chamado do servo. Ele está dizendo, você aprendeu a negar a si mesmo? Porque às vezes você vai deixar comida no prato para atender aqueles que estão sob os seus cuidados. E o pastor Marcelo sabe muito bem do que é isso. Nós vivemos isso. E isso não devia ser só uma característica do pastor. Muitas vezes você não vai no aniversário de um parente seu. Porque um aluno da sua sala da escola bíblica está doente e você vai visitá-lo. Em outros momentos você não vai na formatura do seu filho. Porque você, como presidente da junta diaconal, precisa reunir a junta naquele dia, naquele horário, e é algo fundamental para a igreja de Cristo. Então, dar a vida é isso aqui. É abrir mão de mim mesmo, abrir mão dos meus valores. E aí a gente se preocupa sim. Mas eu não vou no aniversário, eu não vou na formatura da minha filha, e o que vai ser? Ela vai crescer revoltada comigo. Gente, não vai. Se você faz para a glória de Deus, se você entende que é Jesus que cuida de você, da sua família, ela vai crescer aprendendo que há valores muito maiores do que os valores terrenos. Ela vai crescer aprendendo que servir a Deus é a melhor coisa que há nesse mundo. Ela vai crescer aprendendo que não há nada melhor para mim do que viver debaixo da vontade do Senhor. Então que Deus os abençoe. E é bom saber também que são desafios. Isso não nos impossibilita. Desafios estão aí para serem superados. Eu não quero que você volte para casa e fale, não vai ter jeito, porque vai ficar difícil cumprir isso aqui. É difícil para mim cumprir essa perspectiva. Volte para casa sabendo que Jesus te capacita. Como Jesus me capacita. Que ser servo continue sendo desafiador, mas que continue sendo um estímulo para que possamos viver mais para o nosso Deus e para o seu reino, em nome de Jesus. Amém. Convido-vos a se levantarem. Senhor, obrigado por esse momento rico da palavra do Senhor. Estamos felizes, mas ao mesmo tempo, mistura dentro de nós um sentimento que divide-se na nossa fraqueza, no nosso temor e também na nossa compreensão sobre o compromisso. E nós podemos afirmar
não é fácil ser servo na perspectiva de Cristo. E o problema não é a dificuldade da servidão. O problema é o meu pecado. É a minha inclinação egocêntrica. É a finalidade que me leva a fazer algo. O problema está em mim. E é isso que eu tenho que resolver. Não é a estrutura da igreja, não é a minha sala da IBD, não é a organização funcional da igreja. Nada disso. A avaliação é interna. O conserto é interno. Então nós nos derramamos diante do Senhor e humildemente, a começar em mim, peço perdoa-me, porque muitas vezes eu tenho sido servo de mim mesmo. Mesmo que as minhas ações sejam transferidas para o público, eu sou servo de mim mesmo, porque eu quero aparecer, porque eu quero reconhecimento, eu quero abraços muitas vezes e aprovação daquilo que eu fiz. Pai, ensina-me a compreender que é o Senhor o Deus, o Pai de todos, o dono, aquele que organiza e gere de forma perfeita todas as coisas, de maneira, ó Pai, que eu venha compreender que tudo que eu faça, eu tenho que fazer para a glória do Senhor. Que eu seja dia a dia e continuamente diminuído para que a glória do Senhor seja vista. Como o apóstolo Paulo compreendeu, depois de pedir insistentemente quanto ao espinho na carne, que eu possa compreender que o poder do Senhor, a glória do Senhor, a grandeza do Senhor se revela na minha pequenez, na minha fraqueza, na minha servidão. Me faça entender que no teu reino, o grande é o pequeno, o forte é o fraco, o sábio é o tolo, o chefe é o servo. Os valores são diferentes, a conduta é diferente, e é isso que eu preciso compreender. Que o desafio de ser servo seja menor que a minha dependência do Senhor, seja menor que a minha compreensão de que tudo pertence a Ti, eu pertenço a Ti, e seja menor do que a minha disposição, inclinação natural à preeminência. Continue tratando a nossa vida, modificando o nosso interior e fazendo-nos entender que o privilégio da nossa existência é servir ao Senhor, servir ao seu reino e servir ao próximo. É a oração que fazemos com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.